Fala galera, meu nome é Roberto, você não está em choque, e hoje a gente vai começar uma sequência de aulas dentro do módulo de circuitos elétricos falando sobre amplificadores operacionais. Então nessa primeira aula a gente vai entender o que é esse componente no seu modo real. Na próxima aula a gente vai fazer um exercício e vamos continuar falando sobre o modelo ideal e um outro exercício para comparar as formas de análise entre esses elementos, tanto numa análise mais real como numa análise mais simplificada, idealizada. E por fim, um conjuntinho de aulas apresentando os principais modos de operação desse componente. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Um amplificador operacional, ou também chamado de amp-op, ele é um circuito que, como você pode ver pelo nome, ele vai amplificar os sinais. Então, antes da gente entender a funcionalidade dele, nós temos que entender o que compõe esse circuito. Você vai sempre ver um amplificador operacional sendo representado por um triângulozinho, em que ele vai ter um menos em uma das entradas e um mais na outra entrada, e uma saída saindo da ponta desse triângulo. No modelo real, o que vai acontecer é que, além das entradas e da saída, você também vai ter outros pinos, os de alimentação positiva, V+, e V-, aqui, como representado na figura, sendo que V+, e V-, dependente do seu componente, tem que olhar na folha de dados dele, pode ser uma fonte simétrica, por exemplo, mais 5 volts e menos 5 volts, ou pode ser uma fonte assimétrica, por exemplo, mais 10 volts e 0 volts, ou GND, tá bom? Então depende do seu componente, você tem que olhar a folha de dados. E alguns desses componentes, alguns modelos mais sofisticados, eles vão ter o que a gente chama de ajuste de offset, que são dois pinos que a gente vai estudar no finalzinho dessa aula, explicando esse ajuste. Eles melhoram a sensibilidade da sua entrada e melhoram o ganho da sua saída, tá bom? Mas antes da gente explicar tudo isso em detalhes, vamos entender os principais componentes, os pinos que a gente tem que entender desse circuito. No modelo real, então, eu apresentei para vocês os pinos extras, só que quando a gente for fazer a análise, isso daí não vai aparecer em circuito. Alimentação, ajuste, essas coisas não aparecem. O que vai aparecer mesmo são as entradas e a saída, que é o que a gente realmente manipula e precisa analisar. As entradas são duas sempre, entrada inversora e entrada não inversora. A entrada inversora é representada com um símbolozinho de menos e a entrada não inversora ela é representada com um símbolozinho de mais. A saída, por sua vez, é o pino que sai aqui da ponta do triângulo. Pois bem, quer dizer então que a entrada inversora ela é negativa? Não. Tanto a entrada inversora como não inversora podem receber tanto sinais positivos quanto sinais negativos. A diferença está no que a gente chama de realimentação. O que acontece? Eu vou desenhar aqui no cantinho para vocês. Um amplificador operacional, ele é um circuito que ele vai pegar o seu sinal de entrada, vai comparar eles e a partir disso, de um ganho interno, ou seja, um valor de amplificação, ele vai mostrar essa diferença na saída amplificada, certo? O que acontece é que, para esse tipo de circuito, nós temos o que chamamos de realimentação, ou seja, o sinal da saída ele é religado na entrada por intermédio de um resistor. Essa realimentação a gente vai estudar com muita calma e muito cuidado no curso de controle. O curso de circuitos elétricos não vai explicar para vocês o porquê disso. Um pouquinho a gente vai ver em eletrônica e um pouquinho em controle. Mas saiba que para o seu sinal se estabilizar na saída, você precisa dessa realimentação. E justamente a gente tem essa entrada inversora e a não inversora para indicar o modo de realimentação. A entrada inversora ela sempre vai estar com a realimentação, ou seja, esse resistor aqui ligando o sinal da saída de volta para a entrada. E isso nós chamamos de realimentação negativa. Por quê? Porque está ligando na entrada inversora. Realimentações negativas elas são boas para o meu circuito, porque elas mantêm a estabilidade. E a gente vai ver isso em controle o porquê. Realimentações positivas, ou seja, eu pegar e ligar o sinal da saída voltando para a minha entrada positiva aqui do meu circuito, são ruins, porque eles desestabilizam o sinal. Meu sinal ele não fica como aquela forma que eu falei, diferença das entradas multiplicando por um ganho sendo refletido na saída, tá bom? Então, toda vez que a gente for fazer uma análise, vocês vão ver isso em exemplos nos nossos amp-ops, sempre vai ter um resistorzinho aqui ligando na saída, sempre no terminal inversor. Essa é a realimentação negativa, tá bom? Então, esse tipo de realimentação pode e é utilizado para que você mantenha a estabilidade do seu amp-op dependendo do circuito,
ok? Não vamos entrar em detalhes nisso, mas só explicando porque muitos exercícios vão ter esse resistor nessa entrada inversora. Lembrando que tanto o sinal da entrada inversora como da entrada não inversora, eles podem ser positivos ou negativos, ou ser um sinal zero, tá bom? Não importa. O único aqui, esse nome inversora ou não inversora vem desse negócio da realimentação, ser negativa ou positiva, tá bom? Então, dando continuidade, um amp-op, então, a gente vai estar interessado na parte das entradas e da saída. Por isso, a gente tem um esquemático de representação, algo que possa simplificar esse símbolo aqui, que não nos serve muito para trabalhar, em algo com elementos conhecidos. Então, perceba, eu tenho a entrada V1 e a entrada V2, que, respectivamente, como você pode ver aqui pela polaridade, elas vão ser a inversora, aqui a V1, e a não inversora V2. E internamente é como se eu tivesse entre elas um resistor RI muito grande. RI, ele é aproximadamente infinito. Não chega a ser infinito nos modelos reais, mas é infinito nos modelos ideais. E a gente vai ver na próxima aula. Mas então nessa aula a gente vai considerar o quê? Que RI é muito, muito grande, mas não é infinito, tá bom? Mas ele é muito grande. Por sua vez, esse RI ele vai ter uma queda de tensão. Essa queda de tensão é chamada de VD, que é a diferença entre a V2 menos a V1, em que V2 é a tensão da entrada não inversora e V1 é a tensão da entrada inversora, tá bom? E olha que interessante, a minha entrada, ela é como se, porque isso daqui é um equivalente, tá bom? Internamente tem um monte de transistor, um monte de coisa aqui dentro. Não nos interessa. Inclusive, elementos não lineares que dão uma característica linear a esse componente, tá bom? Por isso que a gente está vendo nesse curso. Mas, o que você tem que entender aqui, essas entradas, elas formam um equivalente composto com esse resistor, que é separado, ó, como a gente pode ver aqui, ó, ele é separado da minha saída, olha que interessante. Essa minha saída, por sua vez, representado pela tensão VO, que é a tensão de saída do meu amp-op, ela está ligada aonde? Está ligada numa fonte ó, de tensão dependente, dependente de quem? De VD, que é justamente essa tensão da entrada, ou seja, a partir da minha entrada, mesmo ela estando desacoplada da minha saída, ela tem uma relação, ó, eu consigo controlar a minha fonte de tensão da saída em relação à tensão da entrada aqui. E depende também de um ganho chamado de A. Esse ganho, por sua vez, esse A, ele é chamado de ganho de malha aberta. Esse ganho de malha aberta é o famoso ganho do seu amp-op. Quando só fala ganho, é o ganho de malha aberta, que é esse ganho. Que você considera que não há nada ligado aqui no meu circuito, ele está sem carga nenhuma. Então é só a tensão de saída VO. Por sua vez, essa fonte de tensão aqui dependente, ela está ligada a uma resistência RO. RO é muito próximo de zero. No modelo real, não é zero. No modelo ideal, será zero. Mas, como a gente está trabalhando no modelo real hoje, então isso daqui é muito próximo de zero, mas não é zero. Isso implica, então, que a minha tensão aqui, ó, VO, quando está em aberto esse circuito, então, supondo que eu tivesse um terra aqui e eu aferisse essa tensão aqui de saída, então eu sei que a minha VO ela é igual a esse meu AVD aqui, porque não tem corrente circulando. Quando eu coloco uma carga aqui, como a gente vai ver no exercício da próxima aula, vai circular uma corrente, vai ter uma queda de tensão aqui interna dessa resistência, e aí a sua tensão VO de saída ela é menor. E para você calcular isso, você utiliza um outro ganho, que eu chamo de AMF, que é o ganho de malha fechada. O ganho de malha fechada, por sua vez, ele vai ser o ganho quando você tem a resistência aqui, ou uma carga acoplada na saída do seu amp-op, e você vai ter que obrigatoriamente colocar o quê? Colocar aqui ó, uma resistência ligando a sua saída na sua entrada inversora, para ocasionar o quê? A sua realimentação negativa e estabilizar essa sua saída. O seu ganho, então, como a gente vai ver, vai dar para ser calculado. E aí esse ganho ele vai ser diferente. O ganho de malha aberta é uma coisa e o ganho de malha fechada é outra. E aí na próxima aula a gente vai ver como calcula isso. Então, veja só, a partir do momento que eu tenho esse equivalente aqui de circuitos elétricos, veja só como é muito mais fácil eu calcular as grandezas do amp-op e a relação com o circuito externo, tá bom? Lembrando que a parte da entrada, ela é isolada da sua parte da saída, porém elas têm uma relação aqui, tá? A sua entrada, ela tem uma relação de proporção com a sua saída. Então, se você falar que VD é V2 menos V1, sendo a tensão da não inversora menos a tensão da inversora, então você tem que a sua tensão de saída ela vai ser AVD, ou seja, o seu ganho de malha aberta multiplicado por essa diferença das tensões de entrada, tá bom? Porém, o nosso ganho do nosso amp-op, ele não é infinito. Há limites a serem observados. O primeiro limite dele é com relação aos limites normais de operação do seu circuito,
Então, se ele fala na folha de dados que você pode operar numa faixa de tensão, se você extrapolar essa faixa de tensão, você vai queimar o seu componente. A outra limitação é com relação à tensão da fonte. Então, mesmo que na sua entrada inversora ou não inversora, permita-se uma determinada tensão só sem queimar o componente, sem danificar, mas a sua tensão de alimentação ela for inferior, então vai ocorrer o que a gente chama de saturação, positiva ou negativa. Depende se o seu sinal de saída ele acabou sendo positivo ou negativo. Que é o quê? Você vai amplificando até um certo limite máximo. A partir desse limite máximo, o que vai acontecer? Você não consegue amplificar mais e estabiliza-se o sinal, tá bom? Para saber se o sinal ele vai ser negativo ou positivo, vai depender de VD. Lembrando que VD vai ser a diferença da tensão da não inversora menos a tensão da inversora, símbolozinho de mais e de menos aqui para explicar. Se essa diferença aqui ela for maior do que zero, o seu sinal VD é positivo. Se essa diferença for menor do que zero, o seu sinal VD ele é negativo. Lembrando que você multiplica pelo ganho A de malha aberta para saber a sua tensão VD de saída, tá bom? Então, sempre que você for projetar um amp-op, você tem que se preocupar com quem? Com essa região aqui ó, de saturação. Você nunca pode deixar o seu circuito chegar nela. Você sempre tem que trabalhar nessa região aqui, ó, linear de amplificação, ok? Lembrando que também no modelo real, não é bem essa curva assim quebradinha. Ela é mais ou menos assim, ó, ela é meio curvadinho aqui na ponta. Então, a região linear em si, ela diminui um pouco de tamanho. Vamos dizer assim, que ela tem uma região útil de atuação linear aqui um pouco menor, tá bom? Então, olha só que interessante, resumindo o que eu acabei de falar. Se a sua VD, a diferença entre os sinais da entrada é zero, então a sua saída é zero. Se for positiva, for maior que zero, a sua tensão de saída ela é positiva. Se for negativa, a mesma coisa, vai ser negativo também a sua saída. Mas, e se eu estiver trabalhando com sinais que alternam a tensão ao longo do tempo? Não estou trabalhando mais corrente contínua, estou trabalhando com corrente alternada. Então, nesse caso, você tem que olhar a cada etapa. Então, por exemplo, nessa etapa aqui, ó, ele é positivo nesse tempo aqui, e depois ela vai ser negativa nesse outro tempo aqui. Então, você olha, se a sua diferença entre as entradas for positiva nesse tempo e negativa na outra, o sinal ele vai se manter o mesmo. Perceba que nesse caso, ó, como você está conectando a não inversora, esse sinal, e alterra a outra, então você sempre vai ter a sua tensão positiva menos zero, que vai ser a tensão positiva. Então, ora, se for positivo, vai ser positivo na saída, ora, se for negativo, vai ser negativo na saída. Por sua vez, se você faz o contrário, você inverte e liga a tensão alternada na inversora, então você vai ter um zero menos um V menos, que isso daqui vai ser igual a menos V menos, tá bom? A tensão da inversora. Então, nesse caso, a hora que for positivo, vai ser negativa a sua saída. E na hora que for negativa a entrada, vai ser positiva a saída. Então, você acaba invertendo o sinal. Então, olha que interessante. A entrada inversora, apesar dela fazer esse papel de poder inverter o sinal de entrada, tá? Ela pode inverter, não quer dizer que ela vai inverter. Ela não recebe esse nome por causa disso. Ela recebe esse nome por causa da realimentação negativa, tá bom? Então, toma muito cuidado. Tem muita gente que acha que você pondo um sinal positivo aqui na sua inversora, ele obrigatoriamente ele vai inverter o sinal de saída. E não é verdade. Por quê? Porque isso vai depender de quem? Da diferença dos sinais. Da não inversora com a inversora, tá bom? Então a gente tem que ficar atento a essa notação e a todos esses detalhes, tá bom? E também, além de tudo isso que eu te expliquei, num amp-op real, você tem que ficar esperto com a frequência de operação. Conforme a sua frequência de operação vai aumentando, o seu ganho ele vai diminuindo. Então, olha que interessante, você pode projetar um determinado amp-op para funcionar, e quando você vai medir a saída dele, o ganho, ele está menor do que você esperava. Aí você se pergunta, mas por quê? Porque você não levou em consideração a frequência de operação. Em regime permanente corrente contínua, sempre vai ser o mesmo ganho, vai ser fixo. Quando a gente estiver falando em corrente alternada, então vai acontecer essa queda da tensão de saída em detrimento da diminuição do ganho. Tá? E aí você tem várias escalas, você tem tabelas lineares, você tem tabelas logarítmicas em decibéis, outras que o fabricante te dá, por exemplo, que mostra o aumento da resistência de saída em relação à frequência, para indicar o tanto de queda que vai ter, ou você descobrir a partir de cálculos, tá bom? Então, você tem que levar em consideração isso. E por último, a gente tem no amp-op real o ajuste de offset. Acontece o seguinte, no modelo ideal, você tem aqui a sua zona linear, tá, de operação, né, como a gente acabou de ver, e aí até a hora que ela atinge o quê? A saturação dela, beleza. Então, na parte linear, ela cruza certinho o zero, ou seja, começa em zero, ou seja, se você não tivesse sinal aqui, ou ambos estivessem aterrados, os sinais de entrada,
era para, na teoria, ele estar em 0 volts a sua saída. Porém, como internamente é composto de transistores e outros elementos não lineares, que não vão conseguir balancear 100% da corrente de tensão interna, o que vai acontecer é que vai ocorrer uma pequena variaçãozinha, e mesmo você alimentando aqui o seu circuito, por exemplo, 5 volts positivo aqui, e depois 5 volts negativo aqui, ó, no pino 4, como a gente tinha visto na imagem, então você vai ter, por exemplo, mais 5 e menos 5 volts de referência aqui, para esse amp-op. Era para, caso não houvesse entradas, ele está no zero aqui certinho. No modelo real, ele pode estar, por exemplo, em menos 1 milivolt, ou então ele estar em mais 1 milivolt. Se você usar esse amp-op para amplificação de um sistema muito crítico, ou que exija uma certa precisão, esse valor aqui, ó, de offset inicial, estando mais ou menos, ele vai te atrapalhar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá nos pinos que indica na sua folha de dados e colocar um resistor, um potenciômetro, na verdade, entre esses dois pinos. Nesse caso aqui, para o 741, vai ser o pino 1 e o pino 5. Por sua vez, o que vai acontecer? É como se esses pinos aqui, eles estivessem internamente ligados, ó, a suas entradas, inversora e não inversora. Lógico que passa por algumas coisas antes. E aí, esse potenciômetro, por meio da resistência dele aqui, ó, dividida nos dois lados, com um ajuste ligado no terra, ou seja, o pino central dele vai ligado no terra, ou na referência negativa, vai fazer com que esse excesso de corrente que está causando esse offset, esse desequilíbrio na tensão de saída, seja drenado. Uma vez drenado, então você não tem mais essa queda de tensão em detrimento dessa corrente que não vai mais interferir nas suas entradas e por isso não vai refletir na sua saída. Isso é uma explicação simples de um monte de transistor ligado lá em cascata, o caramba 4, que vai atrapalhar mesmo o seu offset, tá bom? Então, o ajuste de offset, você põe esse potenciômetro aqui no meio e o pino você liga na referência negativa, tá bom? Normalmente esse teste é feito como? Primeiro você liga as duas entradas no GND, na referência negativa, tá? Nesse caso, por exemplo, eu dei com menos 5 volts, então aqui também seria no menos 5 volts, tá bom? E aí você faz o ajuste de offset. Então, praticamente, esse é o modelo real dos amp-ops e essas são as configurações e detalhes e cuidados que a gente tem que ter. Então, resumindo a aula, você vai ter um componente que ele é um triângulo, praticamente. É um componente não linear internamente, só que no conjunto da ópera ele acaba se tornando um componente linear. Ele tem a sua entrada isolada da sua saída, em que na parte das entradas a gente vai ter uma resistência interna e uma queda de tensão interna, e na parte da saída você vai ter uma fonte dependente em série com uma resistência e uma queda de tensão associada. Nós temos um ganho base dele, que é o ganho de malha aberta, porém quando nós ligamos a outros componentes, ele se torna um ganho de malha fechada. Só que eu preciso ter uma realimentação, e essa realimentação ela é sempre ligada na inversora, porque isso estabiliza o meu sinal. Se eu ligar a realimentação na entrada não inversora, o meu sinal de saída ele vai começar a desestabilizar, ele vai começar a oscilar, tá bom? Então na próxima aula a gente vai começar a ver os cálculos e vamos ver outros modos de analisar esse componente. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário, siga nossas páginas nas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima aula.